Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento? E no vídeo de hoje, a gente vai discutir se os fundos imobiliários eles perdem para a renda fixa quando a gente analisa o rendimento desses dois ativos. E aí, será que isso é verdade? Será que não é? É exatamente sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. E cada vez mais existe um pensamento que está pairando aí sobre os investidores, que tem muita gente que está olhando e falando, poxa, eu não compro mais fundos imobiliários, eu não compro mais ações, eu vou ficar quietinho aqui na renda fixa e vou ficar esperando as coisas melhorarem para só então depois investir nesses ativos, como a FIIs, como ações. Será que é um pensamento bom esse daí? Bem, esse pensamento faz até um pouco de sentido quando a gente olha os últimos 2 anos, que a gente viu que o IFIX, que é a média de fundos imobiliários, rendeu menos 2% nesse período de 2 anos, enquanto o CDI rendeu quase 20%, 19,4% para ser um pouco mais exato. Só que esse gráfico aqui ele engana algumas coisas. Primeiro, o IFIX ele é a média de fundos imobiliários, a gente está pegando o IFIX para não pegar um fundo imobiliário em específico, porque pegando um fundo imobiliário em específico, a gente pode ter um fundo que vai ou muito acima da média ou muito abaixo da média, então para esse cálculo aqui é mais interessante a gente usar a média que é representada pelo IFIX. E um outro erro muito importante é que o CDI, na verdade, ele não rendeu quase 20%, 19,4%. Não, porque desse valor você tem que desconsiderar o 15% do lucro, que é a parte de imposto de renda que você paga sobre o CDI. Então, na verdade, você teria uma valorização de 16,5%. Então, realmente, compensou mais você ter ficado na renda fixa do que ter ficado investido em fundos imobiliários nos últimos 2 anos. Mas será que agora, no momento atual, será que os fundos imobiliários estão pagando mais do que a renda fixa? Bem, parando para pensar um pouco, a gente tem que a Selic atualmente está em 13,75%. Ou seja, você deixar o seu dinheiro parado lá no CDB vai gerar para você 13,75% ao ano. E desse valor, obviamente, você tem que descontar também o imposto de renda. Por outro lado, a gente tem outros fundos imobiliários muito interessantes, pagando aí entre 9% e 10% ao ano de dividend yield. E aí, poxa, muita gente comete um erro muito grande de pegar e falar, entre 9 e 10, aqui vamos pegar uma média 9,5. Então, 9,5 é um número menor do que 13,75. Então, na cabeça dessas pessoas, compensa mais investir na renda fixa. Mas essa conta aqui está completamente errada, porque você está pegando um número, está pegando outro número e está vendo qual é maior, e está esquecendo da parte principal dos investimentos, que é entender, que é interpretar o que realmente representa cada um desses números. Então, na verdade, a Selic ela tem um grande problema. A Selic é uma taxa nominal. Como assim uma taxa nominal? Ela é uma taxa de inflação mais juros reais. Então, a inflação está dentro da taxa Selic. Você tem que desconsiderar a inflação que se espera que se tenha para os próximos 12 meses para chegar realmente, enquanto você está ganhando, investindo na Selic, para chegar realmente no juros real que você vai receber. E também a Selic tem um outro problema, que ela é um investimento de curto prazo. De 45 em 45 dias, tem uma reunião do Copom, que é a alta cúpula do Banco Central. Eles vão se reunir, eles vão conversar entre eles e eles vão decidir qual que vai ser a nova taxa Selic. Então, na verdade, a taxa Selic acaba se alterando muito ao longo do tempo e muito provavelmente 13,75 seja um nível muito alto e ela começa a baixar ainda já no ano de 2023, talvez comecinho de 2024, mas muito provavelmente ela já começa a baixar muito em breve. Eu digo em breve porque 2 anos é um prazo muito curto para investimentos. Então, na verdade, a taxa Selic no patamar atual será muito difícil de ser mantida. Já os fundos imobiliários eles têm uma mecânica bem diferente, porque o rendimento, por exemplo, de um fundo de tijolo, ele é muito atrelado aos aluguéis que ele recebe e esse é um rendimento real. O imóvel a longo prazo vai se valorizar conforme a inflação e o rendimento que ele vai ter dos aluguéis é um rendimento real. Então você comparar o rendimento dos FIIs com o rendimento da taxa Selic não faz muito sentido. Mas tem um outro título de renda fixa que faz muito mais sentido a gente comparar os fundos imobiliários, que são, na verdade, o Tesouro IPCA+. Então aqui a gente tem alguns títulos de Tesouro IPCA+, e a única coisa que muda para eles é a data de vencimento, então um vence em 2029, outro em 35 e outro em 45. Então acaba que na prática faz muito mais sentido a gente comparar o rendimento dos fundos imobiliários com o do Tesouro IPCA+,
porque os dois vão sendo corrigidos pela inflação e aí tem um acréscimo de uma taxa real. E os dois, depois que você comprar esse título, por exemplo, ele vai manter essa mesma taxa, algo muito parecido que você comprar um fundo imobiliário, que também vai manter uma taxa, só corrigindo aí pela inflação dos aluguéis, por exemplo, no caso de um fundo imobiliário que tenha contratos atípicos. Então, na verdade, quando a gente olha e fazendo essa comparação, a gente percebe que hoje os fundos imobiliários eles estão pagando ali por volta de IPCA mais 9, IPCA mais 10% ao ano, e esse valor aqui vai depender muito do risco que esse fundo imobiliário está correndo, então esse risco varia um pouco, e com isso também o prêmio exigido pelo mercado acaba variando um pouco também. Então, por isso que a gente tem essa diferença entre 9% e 10%, enquanto a gente tem a renda fixa pagando IPCA mais 6,37%. E vale lembrar que desse valor aqui a gente tem que descontar 15% de imposto de renda. Então aí eu te pergunto, será que realmente os fundos imobiliários estão pagando menos do que a renda fixa? Bem, conforme a gente olha isso daqui, a gente vê que óbvio que não. Os fundos imobiliários estão pagando IPCA mais 9, 10%, enquanto a renda fixa está pagando IPCA mais 6,4, 6,3 e fica por ali. Então é um ponto muito importante a gente simplesmente saber interpretar os valores reais que a gente estaria recebendo, investindo em FIIs, investindo em renda fixa atualmente. E é por conta dessa diferença aqui que atualmente eu só venho investindo em fundos imobiliários e também em ações que também estão bem descontadas frente ao valor que elas podem gerar quando a gente compara com a renda fixa. E gente, esse vídeo vai chegando ao fim, então se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e até mais.